Quem ouviu pela primeira vez essa música? Muita gente. Puxa vida, que legal. Que legal. É bacana. Se a gente ouvisse essa música no rádio, tocando normal, a gente prestaria atenção nessa letra dessa forma? Isso também é uma coisa muito importante. Antes de iniciar aqui o tema para valer. Como eu falei, Deus está em tudo. Será que a gente está atento a tudo nessa vida? Será que a gente faz as coisas fazendo ela? Já fiz uma palestra que chamava Fazer Fazendo, né, Fernando? Será que quando a gente está ouvindo uma música, nós estamos ouvindo ela? Será que quando nós estamos lendo um livro, nós estamos lendo ele? Assistindo um filme, nós estamos assistindo? Então, se a gente não faz nada para valer, nós não vamos conseguir compreender a essência de cada coisa e nem pegar as lições, os ensinamentos que estão ali compostos. Uma música, quando alguém faz uma música, gente, vocês acham que é fácil? Escrever uma letra, compor a melodia, juntar tudo isso, né, Augusto? É fácil? Imagina a inspiração do Marcelo Camelo, que é o vocalista do Los Hermanos e foi quem fez essa letra. Imagina a inspiração dele no que ele estava pensando, no que ele estava refletindo, o que estava passando na cabeça dele, o que ele estava sentindo ao colocar essa letra no papel. Tem muito conteúdo aí, mas muito mesmo. Se a gente pegasse cada frasezinha ali, dava uma palestra. Cada frase. Mas a gente compilou. Então, aí já é parte minha. O encontro com o eu espiritual. Aí não foi o Marcelo Camelo. Mas aí já é uma parceria nossa. Por que o encontro com o eu espiritual? Quem aqui acha que é um cara estranho? Só a Fernanda. Eu também sou, viu, Fernanda? Então, estamos juntos. O resto é tudo normal, só nós. Bom, olha lá a pergunta. Quem aqui já se sentiu fora do lugar? Vocês podem não se achar um cara estranho, mas fora do lugar eu tenho certeza que todo mundo já se sentiu um dia. Em algum lugar, em algum ambiente, em alguma situação, com alguma conversa, com discussões de valores, com questões profissionais, com questões educacionais, filosóficas, religiosas. Todos nós já nos sentimos fora do lugar alguma vez. E essa sensação, a gente precisa transformar. Desculpa, gente, que minha voz está meio... Estou tentando sarar aqui de uma tossinha, então vai dar umas falhadas, tá? Essa sensação não deve ser encarada como fraqueza, e sim despertar espiritual. Olha a mudança de paradigma, porque na sociedade, quando a gente se sente fora do lugar, a gente entende como força? Não. Nós entendemos como fraqueza. Sempre. Veja o que a gente sempre fala sobre a questão dos jovens se procurarem inserir numa tribo, né, fazer parte daquela turma e tudo mais. Você acha que é só com jovem que acontece isso? Acontece com muito marmanjo. Com adultos, com velhos, como nós. Muitas vezes a gente não quer se sentir fora daquele círculo. Então, a gente se sente fraco. E a gente se molda, então, a determinadas situações que às vezes não nos pertencem. Olha aqui o que a Joana de Ângeles, que é a nossa mestra aí de sempre do autodescobrimento, do autoconhecimento, que ela fala no livro Ser Consciente. O homem moderno perdeu-se de si mesmo porque esqueceu-se da sua essência divina. Perdeu-se de si mesmo. Não é se perdeu do outro, não. Nós buscamos essa nossa essência divina? Ou no dia a dia a gente vai conforme toca a banda? Então esse esquecer ou perder, né, de si mesmo, ele tem muito a ver com isso que a música traz. Parece não achar lugar no corpo em que ele encarnou.
E olha que ele fala, encarnou ainda, hein? Né? Parece que foi um cara espírita que escreveu. A gente parece não estar encontrando o nosso lugar. Não é só no corpo, mas é na sociedade. Fala, ué, mas o pessoal está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não é isso às vezes que eu gostaria. Mas todo mundo está fazendo e é assim que funciona, então vamos lá, vamos fazer. Isso acontece com nós, no dia a dia. Então, nesse sentido, e aí, claro, a gente tem uma licença poética aqui para essa palestra, estamos dentro de uma casa espírita. Nesse sentido, o cara estranho é o espírito que começa a lembrar de quem é e sente-se deslocado no mundo ainda preso à superficialidade. Não é assim? Mesmo nas conversas, mesmo nas reflexões, a gente sempre vê que a maioria, a média do mundo está na superficialidade. As pessoas não querem, e ainda mais hoje, né? Não querem se aprofundar em nada. Não quer conhecer a fundo, não quer investigar, não quer compreender. O que alguém falou, está falado e pronto, eu compro essa ideia e vamos para cima. Ninguém quer se aprofundar nas coisas, ninguém quer aprender com maior profundidade. Quer aprender só para dar para o gasto. Não quero me esforçar, não quero queimar neurônio, não quero ter trabalho. O mundo está assim. E o que ele faz? Nos desconecta de quem realmente somos. Quando a gente começa a ser um cara estranho, a gente está tentando se conectar a quem nós somos. Porque a gente está enxergando tudo isso ao nosso redor. E fala, opa, será que tinha que ser assim mesmo? Será que isso é o certo? Será que assim é melhor? Aí a gente começa a ficar estranho. A gente começa a não concordar mais com tudo isso. A gente começa a não estar dentro desses pensamentos como todos os outros. E aí vem a questão lá de cima do destaque. A autenticidade diante do mundo. É fácil ser autêntico? Nas relações familiares, nas relações profissionais, nas relações sociais. A gente vai então deixando essa autenticidade. Por quê? Olha o trecho da música lá que eu separei para essa. Talhando feito um artesão, a imagem de um rapaz de bem. Então nós estamos nos mostrando de alguma forma para essa sociedade que nós estamos e não trazendo a nossa autenticidade. Por isso que é talhando feito artesão. Olha só, eu vou me moldando. André Luiz, em Sinal Verde, ele fala, olha só, aceita-te como és, sem revolta e sem desânimo, a fim de melhorares sempre. E aí, olha a frase da estranheza. A estranheza é muitas vezes o reflexo da diferença vibratória entre o espírito que busca a luz e o ambiente em que vive. Gente, a gente fica estranho demais mesmo. Existem ambientes que você fala, eu não me encaixo nisso. Mas existia até um tempo atrás? Não, a gente se encaixava. Só vai começar a acontecer esse movimento de estranheza porque nós estamos aqui batalhando, tentando compreender o mundo espiritual, a vida espiritual, trabalhando para isso. À medida que a gente trabalhe nessa construção nossa de espírito, é que a gente vai sentir essa estranheza. Até antes não, vamos voltar um tempinho na nossa vida aí. Tem gente que vai voltar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a gente estava no meio de tudo isso e estava tudo certo, não estava? A gente não via nada de estranho. Nós estávamos imersos naquilo ali e estava tudo certo. É assim mesmo que funciona. Só vamos começar a achar estranho quando esse nosso desenvolvimento começar a acontecer. Esse nosso despertar. E aí uma pergunta. Jesus se sentia como no mundo? Não é que a gente vai se comparar com Jesus, não. Pelo amor de Deus, é só um exemplo máximo, tá? Você acha que Jesus se sentia parte desse mundo? Jesus era o ser mais estranho que existiu no mundo enquanto ele aqui estava. Jesus era contrário a tudo que estava acontecendo, não era?
tentando ensinar algo completamente diferente do que a sociedade pregava. E o Emmanuel, em Pensamento e Vida, ele fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. Cara, isso aqui é muito profundo. Quando o espelho reflete a sombra, é porque ainda não aprendeu a voltar-se para a luz. O que a gente enxerga? No mundo, nas pessoas, nas situações. Essa questão do espelho. Não tem aquela frase, a maldade está nos olhos de quem vê? Como a gente enxerga as situações, como a gente enxerga a sociedade, como a gente enxerga o mundo, a vida, a nossa vida e a nós mesmos. Tudo isso aqui está no espelho. E quem comanda esse espelho é a mente. A mente traz as informações de quem? Do corpo? Do espírito. Ainda na questão da autenticidade, olha a outra parte da música. Olha ali quem está pedindo aprovação. Quando a gente faz as coisas, nós queremos que as pessoas aprovem as nossas atitudes. Muitas coisas que a gente faz é apenas para termos a aprovação do outro. Muitas, não são poucas, tá? Então esse conflito entre pertencer e ser verdadeiro é um tema muito profundo na psicologia espírita, em que a Joana trata nas suas diversas obras, principalmente na série psicológica. Que a gente já citou aqui algumas vezes também. E ali, quando a gente fala em autodescobrimento, eu sempre falo, é um capítulo dentro do livro O Homem Integral, e que é algo espetacular. Porque antes de ler esse livro e antes de a gente ter essa palavra em nossas mentes, a gente sempre trabalhava o autoconhecimento, né? Isso todo mundo fala. Quando a Joana traz o autodescobrimento, para mim, estudando a obra lá pela sei lá qual vez, que eu faço lá o estudo da Joana de Ângeles, né? E quando eu estudei novamente, eu falei, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso. Autodescobrimento é muito mais profundo do que o autoconhecimento. Por quê? Porque é o pontapé inicial. Se eu não me descobrir, eu não me conheço. Primeiro eu tenho que descobrir o lugar, para depois conhecer. Não é assim? Então o autodescobrimento é esse pontapé inicial, é esse despertar. Então, olha o que a Joana fala. O ser humano mascara-se para ser aceito, mas quanto mais se afasta de si mesmo, mais sofre. Qual é a maior crise de doenças que nós temos hoje? Emocionais e mentais. Certo? Por que será? O que nós estamos fazendo? Nos afastando de nós mesmos. E chega uma hora que a conta chega. Não tem jeito. A gente vai então mascarando, fazendo. Uma hora a conta chega. Não tem jeito. Então, esse mais sofre, ele pode ser nessa encarnação, pode ser durante a nossa vida aqui terrena, pode se colocar como essas questões emocionais, sociais, psicológicas, mentais, mas pode vir também no mundo espiritual. E aí o negócio ganha amplificação. Que aí a conta chega de uma vez e você está mais consciente. E aí esse sofrer pode se estender ainda. Muitos espíritos que vêm se comunicar conosco de diversas formas, seja na reunião mediúnica, seja na psicografia, em diversas formas, e até nas obras, né? A maioria deles, vocês podem perceber, eu não estou falando dos espíritos como André Luiz, Emmanuel e Joana. Eles também fazem isso, mas eles são
Estou falando espíritos, a gente, depois de desencarnar, vem dar uma mensagem. O que a gente tenta falar para as pessoas? A maioria deles tenta falar, gente, acorda enquanto está aí. Presta atenção nessas coisas para vocês não sofrerem como eu depois que eu vim. Isso é muito significativo. Porque se a gente abrir os olhos agora e conseguirmos esse despertar, pelo menos, não é sermos outra pessoa, mudarmos completamente, chegarmos lá já espíritos angelicais, isso não vai acontecer, pode esquecer. Mas se a gente despertar e começar a assimilar tudo isso que nós temos à nossa disposição e fazer um pouquinho, caminhar um pouquinho, com certeza vai ter valido a pena. Porque a hora que a gente chegar lá, não vai ser aquele completo susto, arrependimento, desespero e sofrimento. Então aquele cara estranho, de novo, reforçando, é aquele que não se encaixa, porque já não cabe nas ilusões antigas. Aquilo já caiu, a gente já entendeu outras coisas, já sabemos sobre a vida espiritual, o mundo espiritual. Aquelas pequenas ilusões já derrubamos. Então a gente precisa agora aprender a amar a nós mesmos com e em autenticidade. Joana de Ângeles, Irmãs do Fô, sempre que elas falam sobre reforma íntima, elas falam que nós precisamos nos encontrar. A Joana usa muito as sombras, né? Com as nossas sombras. E a Irmãs do Fô tem uma analogia muito bacana que eu gosto muito, que ela fala do... A Joana também fala do homem velho, né? Em muitas obras. Mas a Irmã se tem uma passagem que ela fala o seguinte, que a gente deveria pegar esse nosso homem velho, dar as mãos ao nosso homem velho para caminhar junto. Isso é muito rico, muito significativo. Não dá para a gente jogar o homem velho pela ribanceira. Muita gente pensa isso. Não, vou abandonar quem eu era, agora eu sou um homem novo. Não dá. Nós somos espíritos eternos. Certo? As minhas vivências e experiências eu consigo jogar fora? Não consigo. E estão aqui. Eu sou herdeiro de mim mesmo. Herdeiro de todas essas passagens e vivências que eu já tive. Então eu preciso dar a mão para o eu velho, caminhar junto. O que é dar a mão? Compreender quem ele é, como ele pensa, como ele sente, o que já aconteceu para ele estar assim. Isso é o início do amar a si mesmo em autenticidade. Se eu não conseguir me amar, eu estarei sempre em luta comigo. E em luta eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso dar as mãos e caminhar junto. Veja nas nossas relações conjugais. Se a gente não der a mão, mesmo com as diferenças entre nós, e caminhar junto, a gente sustenta as nossas relações? Diferentes nós somos. Tem muitas vezes que eu quero fazer uma coisa, a Andréia quer fazer outra ou não quer. E aí? Se a gente não der as mãos, a coisa não anda. É assim eu comigo mesmo. Aí a gente vem num ponto seguinte. Gente, como eu falei, como é uma coisa da música inteira, eu estou fazendo meio rapidinho, né? A gente poderia ficar em cada reflexão muito mais tempo. Mas aí a gente vem para o lado da solidão e propósito. Toda essa busca, toda essa estranheza, em alguns momentos vai nos levar a isso. Solidão e propósito. O que quer dizer? Olha lá, periga nunca se encontrar. Será que ele vai perceber? É uma outra parte da música. Periga nunca se encontrar. Nesse processo que a gente está acabando de falar, pode ser que alguns nunca vão se encontrar mesmo. E será que ele vai perceber que nunca se encontrou? Vai tocar o barco. Às vezes nós vamos passar mais uma encarnação, porque já passamos várias assim, sem despertar, sem nos dar conta disso tudo. Nunca se encontrou e nem percebeu.
Não estou querendo que seja o meu caso e nem o de vocês. Nós estamos aqui tentando isso. Nos encontrar e percebermos tudo isso, né? E aí, aqui tem mais citações. A busca por ser feliz do próprio jeito, olha só, é espiritualmente a busca por harmonia entre o eu humano e o eu espiritual. Ser feliz do próprio jeito. Não dá pra gente ser feliz igual o outro é. Não existe ninguém igual aqui. Nós somos espíritos individuais. A nossa trajetória é individual. As experiências que um passou é diferente do outro. As vivências que um passou é diferente do outro. As situações que aconteceram com A não aconteceram com B, muito menos com C, com D, com E. Então nós precisamos encontrar nesse encontro como é que é o meu jeito de ser feliz. Não o jeito que todo mundo é. Como eu sou feliz. E eu sendo feliz, para mim basta. Se o outro acha que eu não sou, o problema é dele. Nós temos que ser simples nessas coisas, gente. Nós complicamos. O Luiz Sérgio. Quem conhece o autor Luiz Sérgio? Cara, é muito bacana. Luiz Sérgio foi um dos autores que eu mais li na minha adolescência e início de vida adulta. Iniciando lá no Espiritismo. Porque o Luiz Sérgio, ele desencarnou jovem, num acidente de carro, depois do jogo ou antes do jogo, amor? Indo ou voltando para um jogo de futebol. Porra, aquilo ali eu me enxerguei no cara. Apaixonado por futebol, apaixonado por carro, dirigindo, desencarna. Eu acho que era depois, se eu não me engano. Eu acho que ele era Fluminense, né? Acho que ele torcia pro Fluminense. Se eu não me engano, era um jogo do Fluminense no Maracanã, alguma coisa assim. E ele, ao chegar no mundo espiritual, ele traz relatos maravilhosos. Maravilhosos. De como ele enxerga. Tem um mundo que eu encontrei, cascatas de luz, a hora do adeus. É muito legal, cara. O Luiz Sérgio é muito bacana. Inclusive o Adeilson, né? O Adeilson veio aqui no congressinho, lembra? E tem livro que ele fez em parceria com o Luiz Sérgio. Porque o Luiz Sérgio, ele cuida muito dessa atuação dos jovens. E ele recebe, depois que ele então se encontrou lá e tudo mais, ele faz trabalhos com jovens. Que susto! Era o Luiz Sérgio. Deu um toquinho nela. Então o Luiz Sérgio, ele começou a fazer esse trabalho com jovem, e ele narra diversos jovens desencarnados que sofrem justamente, olha só, por ter vivido papéis sociais sem autenticidade espiritual, e que encontram paz apenas quando se aceitam e evoluem no amor, mas isso no mundo espiritual, depois de um tempo. Não é assim, cheguei lá, opa, me aceito, que legal, agora eu vou. Gente, nós temos diversas obras que relatam os períodos de vivências não tão agradáveis que os espíritos passam antes de chegar a essa compreensão. O André Luiz é um exemplo que todos conhecem, mas nós temos muitos exemplos. E aí vem o André Luiz e fala, nos domínios da mediunidade, ele dá uma frase assim que nós temos que guardar muito. Cada criatura vive na faixa de vibração que elege para si. Para alcançar a paz, é indispensável sintonizar-se com o bem. Nós vivemos na faixa vibratória que nós escolhemos. Quais são os meus pensamentos e sentimentos? Essa é a minha faixa vibratória. Não tem segredo. Isso é lei divina. Isso é lei da física, química, da lógica. Isso não é o espiritismo que fala, não sou eu nem o André Luiz. Isso é entender as leis divinas.
Faixa vibratória é aquela que eu escolhi. E quais nós estamos escolhendo? Aí vem um outro período, que é da aceitação. Tudo isso você vê que está na música, cara. Uma música de 3 minutos, hein? Olha só essa frase. Essa é uma das mais espetaculares. Talvez se nunca mais tentar viver o cara da TV. Por que o cara da TV? Porque é 2003, tá? Se fosse hoje, seria o cara do YouTube ou do Instagram. Né? Ainda tem os da TV, mas para atingir uma grande massa. O que é tentar viver o cara da TV? É ser quem eu não sou. É ser o modelo de sucesso, de fama, de não sei o quê, de quem deu certo. E isso vale até, hoje em dia, para a questão dos negócios, por exemplo. O cara que criou uma startup, é um de 1 milhão que tentou. O cara criou uma startup lá e hoje é milionário e não sei o quê, e todo mundo acha que vai fazer e vai dar igual. Então, as redes sociais, o YouTube e a TV ainda, claro, né? A TV ainda tem um papel fundamental na nossa sociedade. Mostram personagens que muitas vezes são inalcançáveis para nós. E não porque a gente não consiga fazer o que ele faz ou não consiga ser quem ele é, porque não é para nós aquilo. A minha felicidade, a minha autenticidade, as minhas necessidades, os meus desafios, o meu crescimento é diferente daquele cara. Se os meus desafios, as minhas provas e as minhas necessidades fossem aquelas, eu estaria lá. Mas não, eu estou aqui. Entende essa diferença? A gente fica querendo viver a vida do outro e não olha para a minha. O que eu tenho que viver? E aí vem em consequência disso, uma outra reflexão. Às vezes, quando nos transformamos, o ambiente se incomoda. A gente era de um jeito, e pode reparar. Volta de novo, faz aquele... Rebobina a fita um pouquinho. Todos vocês sabem o que é fita, não vem brincar comigo não. Não tem ninguém novinho aqui. Se a gente fala para os jovens, eles não sabem. Rebobina a fita. Quantos ambientes que a gente frequentava que hoje já não estamos mais dentro deles? E o próprio ambiente fala, ué, mas esse não é mais o cara que eu conheço, esse não é, né, quem fazia aquelas coisas. Nossa presença causa reação, questionamento, desconforto. Mas isso é natural. Por quê? Porque a luz sempre incomoda os olhos que estão acostumados com a sombra. Não estamos dizendo aqui que nós somos luz, não, tá? E os outros são sombra. É só uma consequência, e isso principalmente quando os espíritos trabalhadores vão resgatar irmãos nos ambientes mais dificultosos lá no mundo espiritual. Isso sempre é falado, né? Sobre essa luz incomodando nesses ambientes. Então, não é que nós somos luz, mas as nossas reflexões, as nossas mudanças, a nossa forma de enxergar, a nossa forma de agir, já mudou em relação àquele ambiente ou àquele grupo. Então vai causar estranheza, que é a palavra norteadora da palavra aqui hoje. E o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, uma frase espetacular. Toda alma, ao acender a luz interior, passa a ser um foco de transformação, mesmo quando o mundo a considera diferente. A considera, está falando da alma, né? Ou seja, nossa essência. Quando a gente se propõe a esse momento de transformação, que é o acender a luz interior, não é que a gente vai ser luz, que nem no teatro lá, que elas têm a luzinha assim, né? Bonitinha. Não chegamos nesse ponto, né, Eric? Mas é esse despertar. Quando a gente fala acender a luz interior, é despertar, é falar, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Não é só isso. Eu tenho que caminhar como espírito, tenho que evoluir, tenho que me modificar. Então, ser estranho é um ponto de mudança.
mesmo quando o mundo te considera diferente. Ainda na questão da aceitação, ainda desse cara da TV, olha só quanta coisa. A Joana lá no Plenitude. Somente quando o ser se reconcilia consigo mesmo, cessa o conflito e nasce a verdadeira paz. Eu não falei aquela analogia da irmãce? Que até então a gente está brigando, o homem novo com o homem velho, conflito não adianta. Então é reconciliação, vamos dar as mãozinhas. Que aí nós vamos... Não nasceu a paz ainda, mas nós vamos pelo menos agora dar passos para que a gente encontre essa verdadeira paz. No conflito nós não vamos encontrar. E na negação muito menos. Por isso que o tema lá em cima é aceitação. Preciso aceitar quem eu sou. Espírito imperfeito que está num planeta de provas e expiações, gente. Temos que ter consciência disso. E o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, nos lembra: o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Esse está difícil, né? Esse ainda está difícil, mas é o norte. É o objetivo, mesmo que ele esteja distante, é esse o objetivo. Que a gente dê pequenos passos agora, mas sabendo que nós vamos chegar lá, no homem de bem. Então, praticar a lei de justiça, de amor e de caridade em todos os ambientes terrenos é fácil? Como é que a sociedade pratica tudo isso aí em seu dia a dia? Nos ambientes profissionais, nos ambientes religiosos, nos círculos sociais e até dentro das famílias. Então, nesse caso aqui, de novo, olha lá, ser cara estranho, na verdade, começar a ser um homem de bem. Fazer diferente. No sentido mais profundo. Alguém que busca viver pela consciência e pelo amor, mesmo que isso pareça estranho aos olhos do mundo. Quando você se aceita, se perdoa e se entende como espírito em crescimento, o estranho desaparece e aí nasce o eu verdadeiro, em paz. Ainda no campo da aceitação. E aí? E aí vem o medo de mudança. Nós estamos falando tudo isso e naturalmente a gente ainda é avesso à mudança. É natural. Até organicamente nós fomos criados de uma forma que a gente está sempre tentando poupar a bateria. Modo econômico. Mínimo esforço. Não é assim que a gente tenta resolver as coisas? Com mínimo esforço. Não só físico, mas também de pensamento. Então mudar dá trabalho. E a gente não quer ter trabalho. Olha só a frase lá da letra. É a solução de quem não quer perder aquilo que já tem e fecha a mão para o que há de vir. Mesmo desse nosso jeitão, nós já conquistamos muitas coisas, não foi? A gente quer abrir mão disso tudo? Esse é um detalhe. Nós não queremos abrir mão disso que a gente conquistou. Muito menos esperar o que há de vir nesse processo de transformação. Ser estranho, não quero ser estranho, não. Quero continuar sendo igual a todo mundo aí, com as coisas que eu já ganhei, com tudo que eu já conquistei, de respeito, de conhecimento, de valores materiais, de conquistas físicas. O medo de arriscar e abrir-se para novas oportunidades e experiências, preferindo manter o que já tem, mesmo que a gente ainda tenha aquela questão do sofrimento. Mas eu me apego ao que eu já conquistei. Me apego ao que eu tenho. Nós somos apegados. Mesmo com coisa ruim. Sabia? Fala, não, é ruim, mas pelo menos eu já conheço, já sei como lidar.
A busca por felicidade genuína na música, né, ressalta que ao se apegar a essas inseguranças, as pessoas deixam de lado coisas mais valiosas. Então eu estou me apegando a essas coisas materiais, efêmeras, terrenas, e não abro espaço para as coisas mais valiosas, como a felicidade nas pequenas coisas, a paz de espírito, as verdadeiras amizades. Por quê? Porque eu ainda estou aqui segurando o que eu tenho, apegadinho àquilo que eu já conquistei. Aí eu vou perguntar de novo, que eu perguntei no começo da palestra. Quem é o cara estranho? Alguém se identificou? Quando começamos a questionar, a mudar, a querer compreender o sentido da vida, tornamo-nos estranhos para o mundo, mas familiares para Deus. Emmanuel, de novo, agora de novo um aceita, nós vimos o do André Luiz, agora o Emmanuel no Fonte Viva. Aceita-te como és, alma querida, e trabalha no bem. O tempo e o amor são os grandes escultores da perfeição. Mas de novo, aceita-te como és. O André Luiz falou a mesma coisa. E Jesus falou a mesma coisa. E Joana fala a mesma coisa. E todos os autores espirituais falam a mesma coisa. A mensagem está aí. E não só nos autores espirituais, como está também nas músicas, nas poesias, nos livros que não são espíritas, nas artes de todas as formas, no filme, no cinema, no teatro. E que ao sairmos daqui hoje, possamos olhar para o espelho e mesmo que ainda vejamos um cara estranho, saibamos que esse é o reflexo do Espírito que desperta. Olha aí o cara estranho, quem que é? É isso, gente. Perguntas, conversas, reflexões. Tá todo mundo estranho. Tá todo mundo olhando. Ninguém? Depois disso tudo, se ouvirmos a música de novo, como é que ela vai tocar em nós? Por quê? Porque nós nos aprofundamos nela. Nós captamos a essência dela. E eu peguei essa música. Já trouxe aqui uma vez, que é o Smith. Já trouxe outra vez aqui o Racionais, da Vida é Desafio. Já trouxe aqui diversas que não tem nada a ver com o espiritismo, mas que tem a ver com a vida. E quando a gente entende que nós precisamos buscar essa nossa essência da vida, cada um vai expressar isso de uma forma. Mas, no fundo, todos estão buscando a mesma coisa. Entende? A forma muda. Mas todos esses autores, ao compor essas músicas, todos os filósofos, ao refletirem sobre a sociedade, todos os poetas, ao escreverem suas poesias, todos nós estamos buscando a mesma coisa. Saber quem somos. Nos aceitarmos. Nos compreendermos. E para quê? Por que nós trazemos isso em nós? Alguém ensinou a gente a fazer isso? Não, isso vem em nós. Porque nós somos todos criados pelo mesmo Deus. E trazemos isso em nosso íntimo, lá no espírito, lá no fundo. Que eu preciso ter alguma razão de eu estar aqui. Precisa ter uma explicação para eu viver isso aqui. O que todos esses buscam é essa explicação. E que nós devemos agradecer imensamente por nessa encarnação nós temos essa oportunidade valiosa
de conhecermos o Espiritismo, de termos essas respostas, essas reflexões, esse conhecimento, que ele possa realmente penetrar em nós e não ficar no campo cerebral. Porque o cérebro humano, ele vai se deteriorar, certo? Quando desencarnarmos, nós vamos levar o cérebro. Então a informação, ela fica aqui. O que ela gera de transformação no meu espírito, isso vai comigo. Isso vai comigo. Se for só informação, só um conhecimento material, ele vai embora no túmulo, com a deterioração da carne. Agora, se ele gerou reflexões tamanhas e profundas a penetrar em meu espírito, isso vai comigo. E esse pode ser o dia para o espírito, né? Uma encarnação sendo um dia, uma analogia, pode ser o dia da mudança. Pode ser o dia em que eu mudei a minha vida, essa encarnação. É a encarnação do despertar. Essa é a oportunidade que nós estamos tendo, da encarnação do despertar. E isso vai se refletir daqui para sempre em nós. Se realmente isso vier para o Espírito. Se ficar só como mais uma informação, será mais uma de todas que eu já vim amealhando e guardando durante todas as outras milhares de encarnações que eu tive. Não tem dias na nossa vida, quando eu fiz essa analogia, só para vocês entenderem, não tem dias na nossa vida que são marcantes? E tem outros que passou que a gente não vai lembrar nunca. Não é assim? Nós vivemos 365 dias por ano. Imagina, nós estamos aí 40 e poucos, 50 anos. Passou bastante dia, né? Alguns são marcantes. Outros passaram batido. As nossas encarnações, mesma coisa. Tem um monte de encarnação que são esses dias aí que a gente viveu no automático. A encarnação foi inteira assim. Muitas. Não são poucas, não. Quem dera essa, e é esse o despertar, é esse o olhar que nós devemos ter, que essa seja daquelas marcantes, que modificaram a forma como a gente enxerga a nossa vida. A vida do espírito encarnado. Nós não somos isso aqui. Nós somos espíritos que estão encarnados para determinadas necessidades, provas e expiações e crescimento, evolução. É esse o despertar nosso nessa encarnação. É para isso que nós viemos. Por isso que a gente tem um monte de mensagem para nós, todos os dias, para tentar fazer a gente acordar. Tentar fazer a gente acordar. São os despertadores. A gente precisa de despertador para acordar? São despertadores que a gente recebe todos os dias na nossa vida. O dia que nós estivermos bem é aquele dia que a gente não precisa mais de despertador, nós vamos acordar sozinho. É isso. Terminei isso.